voz dela aberta, são palavras vivas de amor. E hoje, se eu falar que eu sei como vai ser o culto, eu não sei. Se eu falar que eu sei que Jesus vai fazer, eu não sei. Só que o mais gostoso de Deus é isso: você não saber o que Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai. E o amor dele, Ele nos constrange, Ele nos traz de volta. Às vezes nós estamos tão longe, e tem pessoas que estão tão perto, mas está longe. Mas tem pessoas que estão longe e conseguem trazer Ele para pertinho do coração. Porque não importa onde você esteja, não importa onde você está caminhando, ou a distância que você está, mas se você estiver com Ele, nada vai te separar do amor dele. Tem uma passagem que o meu cunhado acha lindo, que é em Romanos 8, versículo 37. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. O meu cunhado acha lindo porque isso fala muito com ele. Só que na verdade, fala exatamente com aquele que abre essa carta. Como eu disse, a palavra de Deus é uma carta de amor de Deus. Ela se renova dia após dia. No versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E digo a verdade em Cristo, e não minto, a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Até aqui, amados. Eu não sei se todos repararam no começo, quando ele fala que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em quem? Em Cristo. Agora na prática, ele falou várias coisas aqui na palavra. Nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem a morte. Só que se você está aqui, você é mais que vencedores, porque você está nele. Agora separa a palavra vencedores. Vencedores. Aqui nós vencemos dores. Dores às vezes de uma perca, dores às vezes de morte, dores às vezes de enfermidade. Algumas doenças que te perseguem, algumas doenças que insistem em permanecer. Mas a palavra fala que em todas elas somos mais que vencedores. Hoje o tema é por reconciliando-se com Deus, porque nós temos que reconciliar com Ele, porque às vezes nós estamos tão perto e ao mesmo tempo nós estamos longe dEle, por coisas que nós colocamos na nossa vida e deixamos nos afastar. Às vezes tem uma briga no casamento,
Às vezes uma perca de um ente querido, uma dor que te corrói, que às vezes você quer culpar até Deus. Quem viu minha pequenininha aqui de 5 anos, ela é minha segunda. O primeiro eu perdi. E eu chorei. Não como o bispo, que é o pastor, mas eu chorei. Chorei, chorava tão profundo, que quando eu dirigia, parecia que eu ia bater o carro de tanta dor que eu sentia. E sabe o que Deus falava comigo quando eu dirigia? Se você está chorando por alguém que você ainda não viu, não ouviu, imagina quantos meus estão morrendo aí, sem ouvir a minha palavra. E não tem ninguém quem pregue, não tem ninguém quem fale. Naquele momento eu tive que engolir aquele choro de dor. Fiquei 3 meses de luto, porque eu não conhecia o meu filho ou minha filha, porque ela morreu nas trompas, foi abortando e faleceu. 3 meses depois, minha esposa engravida novamente, de um milagre. E Ele me fez vencer dores, vencer perdas, vencer o sentimento, a angústia. Como nós lemos, nada te poderá te separar do amor que vem dEle. Nem a morte, nem a perda, nem a altura, nem profundidade. Hoje é muito sério o que eu vou lhe dizer. Deus hoje irá nas últimas consequências para não nos perder. Se for necessário, Ele vai ferir você e eu, para não nos perder para sempre. Quando eu olho as Escrituras, eu vejo que Deus fez com Nabucodonosor. Ele fez ele pastar, para ele não perecer eternamente. O que Deus fez com o cárcere de Paulo e Silas, Ele manda um terremoto para abalar as estruturas, abrir as celas. Mas o que Ele fez, que Ele abalou a estrutura, foi do rígido coração do cárcere, para salvar ele. O que Deus fez com o Saulo de Tarso, jogou-se ali no chão, deixou ele cego por um tempo, para ele pudesse compreender o poder que estava lutando com ele, para poder salvá-lo. Então, ele não pôde ir mais contra Jesus. Nessa noite, Ele está aqui, lutando contra mim e contra você. Porque o que você procura está em Jesus, que às vezes nós não aceitamos. Para não perder você para sempre, essa é a escolha do soberano Deus: não desistir de você, não desistir da sua família, não desistir da sua casa. Em Mateus 11, 12 fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e que usam de força se apoderarão dele. Só que nesta noite fala: filho, filha, quando tudo que você vê é sua dor, você não consegue me ver, você não consegue me escutar. E nessa noite, na palavra principal dessa noite, gostaria que você abrisse no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13.
Eu sei que parece um livro de sogra, de nora. É bem uma nora ajudando a sogra, e vice-versa. Mas é uma história muito bonita. Uma história do Ide, de falar de Deus, de falar dos benfeitores, de tudo que Ele fez, das suas misericórdias, das suas fidelidades, e de como Ele cuida, nos mínimos detalhes, até quando nós culpamos Ele pelo mal que nos veio. Livro de Ruth, capítulo 4, do 13 ao 17. Quem não achou, tem aqui na tela, no versículo 13, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações íntimas com ela, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, e que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres, as vizinhanças celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Até aqui, amados. Amados, essa história eu comecei pelo fim, para você saber o que Deus já vai fazer por você. Porque às vezes nós começamos no livro no começo. Todos nós começamos no começo. Mas eu quero te contar o fim primeiro. Você vai vencer. Você vai ser resgatado. Você vai ser consolado. Há salvação para você. Há um milagre te esperando. Só que o nosso tempo é o Cronos, o tempo do homem. Nós queremos hoje. Mas se nós esperarmos no Kairos, no tempo de Deus, e permanecer com fé, vai acontecer. O livro de Ruth, ele é uma história às vezes de, como eu falei, de sogra. Acho que não tem nenhuma sogra e uma nora aqui hoje, né? Todo mundo deixou a sogra em casa, né? Glória a Deus, eu deixei a minha na casa dela. Mas é uma história de sogra e nora. Só que a Noemi aqui, no capítulo 1, fala que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar a terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos chamaram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe, e ficaram ali. Eles ficaram um tempo ali, porque houve fome, houve necessidade, houve medo. Então, ele saiu da terra de Belém, saiu de um lugar que ainda que tivesse fome, ainda que tivesse necessidade, ali Deus estava.
desde a época dos meus pais até agora, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu já fui prova disso. Tenho amigos que me ajudam, tenho pessoas que eu não conheço que me ajudam, quando menos espera. Naquela época não era diferente. Tiveram fome, foram para Moabe. Creio que ali eles ficaram bem por um tempo. Comprou uma terrinha ali, construíram. Só que o tempo passa, o tempo voa, e o Elimeleque morre. Marido de Noemi morre. Só que os dois filhos, Malom e Quelion, eles casam. Uma com Ruth, outra com Ofra. Ficam ali um tempo. Creio que também colhem o seu suor, o seu trabalho, e ali ficam bem. Só que um dia, o que acontece? Malom e Quelion morrem. Uma casa de luto, uma casa de morte, uma casa de tristeza. Eu não sei você, mas anos atrás, se uma mulher era viúva, os filhos iam virar bandido, ela não ia ter futuro. Imagina anos atrás, não tinha valor nenhum. Só que o meu Deus, Ele cuida dos órfãos e das viúvas. O teu Deus, Ele cuida dos estrangeiros, dos órfãos e da viúva. Ele não deixa nenhum desamparado. E aqui passa um momento, Noemi, cheio da razão, conversa com as noras, Ruth, Ofra, e falou: ainda que eu me case hoje, gere um filho, não dá tempo para casar com vocês. Voltem para a casa dos seus pais. Ofra, cheio da razão, ela chora de novo, abraça a sogra e solta, e volta para a casa dos pais. Só que a grande aqui da nossa história, que é a Ruth, ela chora também com Noemi, só que ela abraça para nunca mais soltar a sogra. Eu sei que para alguns é difícil abraçar a sogra, mas aqui é o amor mesmo. Porque o tempo que ela passou ali, eu creio que ela falou muito do Deus vivo para Ruth. E ela fala um ditado que muitos falam no casamento, eu falei no meu, que é capítulo 1, versículo 16. Olha que amor é esse que Ruth tem pela sogra. E diz assim: disse porém Ruth: não me insiste para que te deixe e me abrigue, a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus agora é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovou, se outra coisa que não seja morte me separará de ti. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu imagino a Noemi, ela vendo aquilo ali, aquele amor grande. Ela decide com Ruth voltar. Ela volta para Belém. Ela volta na cidade de mana leite e mel. Só que no caminho,
como muitos de nós fazem às vezes. A dor nos corrói, a dor quer nos parar. E quando tudo que você vê é a dor, você não consegue vê-lo. Imagina você, ela voltando. Eu não sei na época, mas imagino que era de preto. Um véuzinho preto, sem bolinha, pastora. Mas voltando para Belém. Imagina 2 mulheres no deserto. Imagina no Paquibristo, de preto. Os caras olhar, já era, meu. Perdeu, não tem nada. Eles deixaram tudo em Moabe que eles conquistaram. Deixaram toda a casa, o terreno e voltaram para Belém. Chegando lá, as vizinhas, aquela ali não é Noemi? Aquela ali não é Noemi? Ela olha assim e fala, ó, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus pesou a mão sobre mim. Muitos de nós fazemos isso. Culpamos a Deus pelo mal, às vezes, que nos vem, pela dor que chega a todos, tanto para o bom quanto para o ruim. Às vezes chega mais para o bom, né? Mas fazer o quê? Você pode suportar. Mas quando ela chega, ela culpa a Deus e fala, não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque Deus pesou a mão sobre mim. Sabe que no hebraico, Noemi, sabe o que quer dizer? Agradável. Como ela está agora? Amarga. Amarga voltando para Belém. Só que sabe qual o significado no hebraico de Ruth? É o que você precisa. Amiga. Alguém que te ajude a caminhar. Alguém que ajude a você chegar de volta ao lugar. Ao lugar de Belém, onde manda leite e mel. E ela chegando lá, o que mais me surpreende dessa mulher Ruth, eu não sei as falas delas depois, mas eu posso imaginar, ela chegando, sogra, fica aqui, que eu vou procurar comida. E ela vai, ela caminha, vai para as fazendas, e ali ela chega numa fazenda e começa a colher espigas, o que estava caída, porque na lei em Deuteronômio 24:19 fala que quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, esqueceres uns feixes, não retorne para ele, mas deixe para os estrangeiros, para os órfãos, para viúvas. Agora imagina a Rutinha chegando na fazenda, e quando ela chega, ela procura algo para comer para ela e para a sogra. E de repente, como uma história de conto de fadas, uma carroça chega de um tal de Boaz. E quando ele olha, parece que a flechinha daquele anjo do pirulito, o amor aparece. Boaz se apaixona por Ruth e chama os capatazes. Ei, você está cuidando dessa rua aqui, você cuidando da outra, vem aqui. Está vendo aquela rua ali? Onde a Ruth está? Quem é ela? Então vai nessa. Deixe cair espigas. Eu estou mandando, mas chefe, deixe cair espigas, para que ela pegue. E de repente a Rutinha, imagina ela com a cestinha dela, passeando, andando, olhando para o chão, porque ela não podia pegar, só podia pegar o que caísse. E de repente, do nada, ela andando assim, e olha, espiga no chão, uma espiga tem que ficar ali, uma espiga está no chão, mas a rua é minha.
essa rua é minha, então é eu que vou colher. Ela vai e pega uma espiga para mim e para minha sogra. Ela olha mais uma para mim, para minha sogra. Ela olha mais outra, olha mais outra. E quando ela vê, está cheio o cesto. E ali, imagina você chegando para a sogra dela, falou: imagina ela batendo assim: Noemi, Noemi, o Deus que você pregava para mim, Ele é vivo, Ele me deu espiga. Estava lá, mas estava no chão, e tinha um monte. Não tinha nada, mas apareceu. Aquilo que eu não vi, agora tem. O Deus que você falava fazia milagres, eu vi, eu não só ouvi, eu vi um monte de espigas, para matar a minha fome e matar a sua, Noemi. Imagina aquela mulher cheia de angústia, falando: eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é. Esse é o Deus dos meus pais. Esse é o Deus dos meus pais. Só que agora esse Deus quer reconciliar com Noemi, quer trazê-la de volta. Ela fala: Ruth, aonde você pegou essas espigas? Naquela fazenda ali de Boaz. Não sai de lá, viu? Vai lá, porque ele pode ser o seu resgatador, porque ele é parente de Elimeleque. Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode. E quando a Rutinha vem, ela fala: Rutinha, sabe quando ela fala assim? Sabe o que ele fala para ela? Boaz fala a Ruth benignamente, e fala assim no versículo 8 do capítulo 2: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campos, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Deus já estava preparando o coração de Boaz. Eles vão com uma festa, ela vai, Noemi orienta ela, ela espera ele dormir, ela coloca uma capa ao redor da cama. Quando ele acorda, ele vê ela e ela fala: você, é você. Ali, ele pega ela, casa com ela. Resumindo a história, quando ele casa com ela, ele resgata ela, ele vai a quem era antes dele, ele pega a dívida, ele paga. Fala: pô, você quer? Não, então dá para mim que eu pago. Porque tinha um antes dele. Falei: manda para mim que eu pago. Ele paga a dívida do Elimeleque, ele paga do antecessor que não queria, pega a Ruth, casa com ela, e pega o melhor, que é a sogra também, traz ela também para ele. Isso que é amor. Isso que é amor. E sabe o que ele faz? Quando eu vejo isso, ela não é curada ainda. Ela é só apenas restaurada dos bens materiais. Ela só paga as dívidas. Mas dentro dela tem dor. Dentro dela tem mágoa. Dentro dela tem perda. Dentro dela é amarga. Só que olha o que Deus faz. Ruth casa com Boaz, e de repente nasce um menino. Um menino nasce. E qual é o nome desse menino? Obed. E o que ele faz com ela? Aqui no versículo 14 diz as mulheres: então as mulheres disseram a Noemi:
Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e será o teu afamado em Israel o nome deste, e ele será o seu restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. 7 filhos. E as vizinhas, versículo 17, disseram, e deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um menino. Nasceu um menino, e lhe chamou Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Em Mateus é quem? Sabe quem ele é em Mateus? A Ofra, ninguém lembra mais dela. Ruth é lembrada. O filho de Ruth é lembrado. Lá em Mateus, capítulo 1, olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. Mateus capítulo 1. Deus é de gerações em gerações. É um Deus de promessa. Um Deus que não esquece. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da o que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão, e assim geração em geração, e assim foi gerações, até o versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo, que é hoje o quê? O teu resgatador. Que é hoje o quê? O teu restaurador. E que ele é hoje também o consolador da sua velhice. E o que ele é mais? O teu salvador. Ele é o teu salvador. Reconciliando-se com Deus, ele é o teu salvador. Ele é o nosso Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade, maravilhoso Deus conselheiro, esse ele é. Em 2 Coríntios 5,13 fala que se nós enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em 2 Coríntios 5,20 fala que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tomou o pecado por nós, que não tinha pecado, para que nele nós tomasses também a justiça de Deus. Esta carta de amor
em João 3,15, que fala: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, aliás, porque Deus amou você. Você que vai me ouvir, Deus amou você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quem não crê no Filho unigênito de Deus. Amados, reconciliando com Deus. Aqui na igreja não é difícil entrar. Aqui na igreja não é difícil sentar aqui. Aqui na igreja até o diabo pode sentar. Assistir todos os cultos, ficando sentadinho aí. Aqui não é difícil entrar é no reino de Deus. Isso que nós buscamos. Difícil é estar salvo, difícil é tomar uma atitude radical e permanecer nele firme até o fim. Tem gente aqui que pode não estar vivo amanhã, ou na quarta-feira, ou na quinta, ou domingo que vem. Se você disser: pastor, eu entendi, eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação, eu quero mudar hoje, eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido. Às vezes que nem Noemi, no meio do caminho, amarga. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu estou exatamente como Noemi, amarga. Tem ambiente que não é mais para você viver, mas Ele tem algo para você nessa noite. Mas quem é cristão sabe o ambiente que tem que viver. É muito sério. O que ele disse aqui. Deus irá às últimas consequências para não me perder, para não te perder. A palavra dele é fiel. E aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Aquilo que ele falou, ele irá cumprir. Só que o que você está esperando hoje? Porque o que você procura é exatamente o Jesus que às vezes nós não aceitamos em nossa casa, em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade. Esse Jesus é o mesmo que não desistiu de mim e de você, e que hoje está aqui nesse culto para dizer que eu não te perdi de vista, porque Ele nunca tirou os olhos de você. Mesmo você pensando em outros pensamentos, Ele não esqueceu de você. Por quê, pastor? Porque o amor dEle é maior. O amor dEle é muito maior. E Ele não desiste. Como foi lido em Romanos, o que te poderá separar do amor dEle? A morte? O presente? Diabos? Demônios? O porvir? Ele te diz: nada, porque vocês já são mais
mais que vencedores nele. Mais que vencedores. Porque não importa a dor, não importa o vale, não importa o deserto, Ele estará contigo. Não importa a dor, Ele estará contigo. Não importa, porque a palavra diz: 10.000 podem cair de um lado, 1.000 ao do outro, mas você não será atingido, porque Ele é fiel à palavra dEle. O amor dEle não falha, o amor dEle não falha. Ainda que nós falhamos, ainda que você seja fraco, ainda que você peque, Ele de novo, Ele laça com laços de amor e te puxa novamente. Para onde, pastor? Para o centro da vontade dEle, que é o amor perfeito. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, aquele que puder. Reconciliando com Deus é deixar tudo aquilo que quer te afastar dEle, é deixar o seu maior inimigo. Qual é, pastor? Aquele que você acorda de manhã e olha no espelho. Esse é seu maior inimigo.